Olá pessoal, tudo bem? Então, mais uma aula de concreto armado 1. Nós vamos hoje trabalhar com o início, com os conceitos de armadura dupla. Vou explicar um pouquinho para vocês. Se vocês forem acessar, a nossa pasta é notas de aula. E nós vamos lá para baixo. A gente já viu até o 07J, que foi o dimensionamento de viga de armadura simples. Hoje nós trocamos para viga retangular com armadura dupla, material que já está aberto aqui. Deixa eu só aumentar para vocês. E vamos pegar os conceitos. Caso você esteja direto no vídeo do canal, o material já foi passado em sala e eu estou postando ele de novo lá na plataforma EAD da Uniuv. Caso você tenha vindo direto da plataforma, pega o link, não tem problema nenhum, é só seguir viagem. O que vai mudar aqui, ó, de uma viga retangular de armadura simples para uma de armadura dupla? Basicamente é que ela tem a armadura dos dois lados. E como isso funciona? Quando você excede o limite do concreto, que o concreto serve só para compressão, nós vamos ter um problema. Ou a gente aumenta a altura da viga, ou a gente faz outra coisa. Ou aumenta o FCK, conforme a gente até conversou em aula, na live a gente até falou desses tipos de soluções. Mas tem lugares que a viga não pode ser aumentada, pelo controle concreto eu não consigo fazer um concreto melhor, fica complicado. Então o que eu opto? Opto por colocar mais aço para que o concreto que está comprimido seja um pouco menos solicitado, colocando aço para compressão. Então antes nós tínhamos uma viga somente com armadura de tração, agora eu tenho uma armadura de compressão. Então vamos olhar aqui no desenho, tomara que dê para acompanhar o cursor, acho que dá para ver o que eu estou selecionando, acho que fica mais fácil. Depois vocês me dizem se dá ou não dá. Aqui, ó, nossa viga tá normal, tem uma área de aço aqui na parte de baixo, ela tem um BW, um H e um D, que é o normal de toda viga, a gente já conhece. Porém, se você olhar agora na parte de cima, que é a parte comprimida, nós temos um A''S, esse cara aqui, ó, tá dando pra ver, né? Esse A''S é a armadura de compressão. Como é que isso vai funcionar? Eu vou posicionar ela na parte de cima. Então, se eu tenho um D, que é a armadura tracionada na parte de baixo, eu vou ter um D', certo? O que mais? Antes era a reação do concreto, a tensão do concreto, e a resposta era uma reação do aço. O que mudou? Mudou que agora eu tenho o aço embaixo e em cima eu tenho o concreto mais uma parcela de aço. E aqui eu tenho uma X, que é a distância da linha neutra, nós temos o momento, nós temos o modo de elasticidade do concreto, do aço, continua sendo igual. Então, aqui, ó, só olhando embaixo, nós temos um AS, que vai ser o resultado de AS1 mais AS3. O que vem a ser isso? Como a gente tem um beta-x limite, a gente falou que o nosso beta-x limite é 0,45, antigamente era 0,5, então o material ainda fala um pouco de 0,5, porque tem alguns apoios que ainda podem ser feitos assim, mas o normal é 0,45. Nós limitamos o momento até 0,45. Então digamos que eu tenho um momento de 10.000, mas para a armadura simples, o limite é 8.000 de momento. Então eu calculo com os 8.000, bem tranquilo, para o limite do beta-x. E depois eu faço o quê? Os 2.000 excedentes, eu calculo e coloco eles somados à armadura que eu já calculei embaixo e acrescento outro tanto desse que eu já novo cálculo na parte de cima. Digamos assim, a armadura para a armadura simples deu 8. Então você coloca 8 na parte de baixo. Na parte de cima não faz nada ainda. Aí aquele excedente da armadura simples deu 2. Então você vai colocar mais 2 na parte de baixo, somado com 8, que vai dar 10. E na parte de cima você vai colocar esse 2 que você calculou também. Entenderam? Então ele vai ser um acréscimo tanto embaixo como em cima.
Digamos assim, até a armadura simples eu tenho uma gangorra entre o concreto e o aço. Quando eu passo para a armadura dupla, eu não consigo mais acrescentar concreto. Então, tudo que eu colocar de aço de um lado, eu tenho que colocar de aço do outro. Vai ficar mais tranquilo quando a gente fizer o cálculo, tá? Então, o que ele fala? Em obras convencionais, normalmente são utilizadas vigas com armaduras simples. O que é um pouco de mentira, gente, porque quando você calcula a armadura simples, o que acontece? De qualquer maneira, você vai fazer a adição da armadura construtiva na parte de cima. Opa, tá me dando uma tossinha aqui, mas é só de falar, não é corona não. Tomar uma água. Você calcula a parte de baixo, normalmente para um momento positivo, mas em cima você coloca duas barras de maneira a ela ficar, parar o estribo, parar a armadura, senão você não consegue construir. Então você sim coloca sempre uma armadura dupla, né? Por mais que ela não seja calculada. E ela simplesmente não foi calculada e nem levada em consideração. Quando exigido uma viga de altura menor que aquela correspondente à peça, normalmente armada, a viga deve ser dimensionada com armadura dupla. Quer dizer, eu preciso de uma viga de 50 centímetros de altura, mas o local que eu estou trabalhando não comporta uma de 40 centímetros. Aí você tem que colocar armadura dupla. Outro exemplo, eu estou fazendo uma edificação e todas as vigas são de 40 centímetros, mas uma delas precisou ser de 50. O que é mais fácil? Construir todas de 40 ou fazer uma forma para de 50? Provavelmente fazer todas com 40. Então eu diminuo a altura dela, mas coloco ela com armadura dupla. E o que é a armadura dupla? É essa viga aqui, ó, que a gente está enxergando aqui. O que ela tem? Ela tem o AS, o linha, que é a parte de cima, a compressão. Então, resumindo, a viga de armadura dupla, ela tem armadura de compressão. Muita gente confunde com armadura em duas camadas. O que é armadura em duas camadas? É quando a viga tem só armadura de tração, mas ela está em duas linhas. Não coube tudo numa mesma linha, numa mesma camada, coloca uma segunda ou terceira camada, tá bom? Então, armadura dupla é diferente de armadura em duas camadas. E aí ele fala, ó, a seção transversal típica é essa armadura aqui, e eu tenho a armadura de tração e uma armadura de compressão, que é composta por a armadura de baixo, que é o cálculo da armadura simples, mais a armadura de baixo composta pela parte de momento que foi para a armadura dupla, né? Ó, resistência à compressão e a tração. Então eu tenho as duas. Decomposição teórica. Eu vou ter um momento fletor, normalzinho ali que a gente já conhece, um MD, mas eu tenho um momento limite, como eu falei para vocês. Eu não posso passar de 10 mil. E aí a armadura, meu momento deu 12. Eu calculo o M1 com 10 mil. E o excedente eu calculo com o que sobrou, com os dois. Tá? Analogamente, quando eu calculo a armadura do momento 1, eu aplico ela e depois eu calculo a armadura 2 e aplico ela também. Provavelmente ela vai somar as duas. Solução do problema é obtida por partes. Então, nós temos que resumir em duas partes. Primeiro, impondo a condição ideal onde o beta-x que eu quero encontrar, ele é igual ao beta-x limite. Tá? Lá da tabela das tabelas gerais 1.3, não, 1.1 já é a primeira. 1.1 lá do arquivo 20, lembram? Lá eu vou ao beta-x limite. Vou mostrar para vocês também no exercício. Aplico ele pelo momento. Ó, lembram disso aqui? Opa, que era momento BW, D ao quadrado sobre o KC limite. Na verdade o KC vinha para o lugar do momento vinha no lugar do KC e você achava o KC
ia lá na tabela. Agora não, eu falo que o KC é o limite e vou achar o momento. Quando eu acho o momento, eu subtraio. Se eu achei o momento, achei o KC, eu posso achar o KS e achar o AS1. Acho o momento 1, AS1, e depois eu faço subtração. Olha aqui, ó, dá para enxergar bem, né? O M2 é a diferença entre o momento total e o momento 1. Bem sossegado fazer. Aqui dá um pouco de medo de ver um monte de fórmula, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Legal, gente? E aqui vai ter uns lembretes de a armadura tracionada é obtida por duas parcelas, que é o AS1 mais o AS2, que é o excedente, e ela também deve evitar que ocorra uma situação de muita armadura na seção transversal, para exagerando demais. Na prática, recomenda-se o quê? Que o momento máximo não passe de 1,5 vezes o momento limite, ou ainda o AS' não seja maior do que 0,3 do AS. Então, digamos que você foi fazer um cálculo do momento. O momento limite é 10.000. Então, você não pode calcular essa vírgula com mais de 15.000, 50% de acréscimo. Então, o momento limite, eu estou falando da armadura dupla. Obviamente, uma armadura simples, tá? Então, para armadura dupla, ele pode aumentar 50%. Ou ainda, quando você calcula a área de aço, digamos que a área de aço de baixo deu 10 centímetros. 10 vezes 0,3 deu 3. Então, a armadura de cima não pode passar de 3 centímetros. Legal? Se passar é porque você está fazendo muita armadura, está exagerando no aço. Então, aqui tem uma bibliografia para dar uma olhada, se quiserem, mas não é tão importante. É importante a gente seguir o exercício para primeiro ter uma noção do que estamos fazendo. Então, para a aula que vem, vocês vão dar uma olhada nesse material, dar uma lida, e esse aqui que é o nosso material que vamos ter em mãos, dimensionamento e verificação de viga com armadura dupla. Vai ser o 08B. Só abrir ele para vocês dar uma olhada. Colocar a tela cheia. Então, vai ter os exercícios, nós vamos fazer todos, obviamente, aqui, mostrando como é que funciona, pelo KC, pelas teóricas, e isso vai ocorrer durante a nossa live. Esses dois materiais vão estar no EAD e o vídeo no canal. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de hoje e ficamos por aqui.